Olá pessoal, meu nome é Breno Brito Pérez e hoje a gente vai conversar sobre química orgânica, mais precisamente funções oxigenadas. O meu e-mail é esse de baixo, vocês podem mandar e-mail sempre que tiverem dúvidas, tá bom? Vamos lá. Bom, o que são funções oxigenadas? Bem, obviamente, funções oxigenadas dentro da química orgânica são hidrocarbonetos que possuem também um átomo de oxigênio no meio, certo? Ou seja, eles não são só CH, como eram os hidrocarbonetos, eles são CHO, ou seja, possuem um átomo de oxigênio. E, de acordo com como estiver esse átomo de oxigênio, nós teremos todas as nossas classificações, né? Ele pode ser um álcool, pode ser um fenol, pode ser um éter, pode ser um aldeído, uma cetona, e podem ser tantos ácidos quanto sais carboxílicos. Na aula de hoje, a gente vai ver somente os três primeiros, que são os álcoois, os fenóis e os éteres, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar nos aldeídos, cetona e ácidos carboxílicos e sais carboxílicos, tá bom? Isso é para ir mais devagar, para ir entrando mais devagar em contato com essas funções, tá? Bom, iniciando sobre os álcoois, né? O que são álcoois? Álcoois são basicamente compostos que possuem uma oxidrila ligados a carbonos saturados. Uou, difícil. Tá, vamos facilitar. O que é uma oxidrila? Oxidrila é um radical OH, tá? E o que são carbonos saturados? São carbonos que só possuem ligações simples. Ou seja, a oxidrila tem que estar obrigatoriamente ligada a um carbono que só tem ligações simples com os carbonos ao seu redor, tá certo? Essa ramificação OH, a oxidrila, é o grupo funcional dos álcoois, então define diversas características deles, diversas propriedades. Entre os principais álcoois que a gente vai ver, temos os açúcares, por exemplo, a glicose é um tipo de álcool. Temos o glicerol ele é um álcool com três carbonos, ele é um triol, que a gente vai ver o que é um triol daqui a pouco. Ele é um álcool de 3 carbonos que ele entra numa reação para fazer os triglicerídeos, provavelmente vocês já ouviram falar, que é um tipo de gordura que existe no nosso corpo, que existe entre os animais. E também existe o álcool etílico, né? O álcool etílico é o famoso álcool que é utilizado tanto para bebidas, né, bebidas alcoólicas, quanto para, por exemplo, combustão. A gente pode utilizar como combustível de veículos, por exemplo. E uma coisa que é muito importante vocês lembrarem é que, não sei se vocês lembram da parte de química inorgânica, a gente falava de OH- e H+, né? H+ era ácido, OH- era básico, tá? Observem que aqui a gente não está lidando com OH-, tá certo? Isso aqui, ou seja, álcoois não são substâncias básicas por conta do seu OH, tá certo? Isso é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Então vocês não podem confundir esse OH aqui com aquele OH ionizável que tinha na na química orgânica. Esse OH aqui não é ionizável, o álcool muito dificilmente vai perder o OH, tá certo? Então ele não vai ser uma base, a base de arrênios, que provavelmente vocês já aprenderam na química orgânica como a HCl, tá? Então fiquem atentos a isso. A gente tem que observar também que, como eu disse, o álcool, ele é obrigatoriamente ligado a um carbono saturado, ou seja, essa função aqui do lado não é uma função álcool, e sim uma função enol, ou seja, ele é um enol, por quê? Porque ele tem uma ligação dupla, ou seja, lembra os alcenos, e tem um álcool, tá certo? Então ele vai ter esse nome enol, ol vai vir do álcool, tá? E ele é um composto instável, vocês vão ver mais para frente, a gente vai ver num tipo de isomeria chamado tautomeria, que ele se transforma em outro. Normalmente ele se transforma em outro composto, tá? Mas isso você não precisa aprender agora, é só para mostrar que álcool é ligado a carbono saturado, tá? O OH. E outra coisa, nesse caso da direita, a gente também não tem o álcool, a gente tem um fenol. Se vocês observarem, né, se vocês se lembrarem da última aula, anéis aromáticos, eles têm ligações duplas intercaladas, tá certo? Então, esse OH, ele está ligado a uma ligação dupla, a um carbono secundário aqui, tá certo? Então, carbono secundário não, a um carbono insaturado, um carbono que tem uma ligação dupla. Então, isso aqui não é um álcool. A definição disso de um OH
ligado a um anel benzênico, a um anel aromático, é um fenol. A gente vai ver isso ainda hoje, tá? Então, isso é só para vocês prestarem atenção, tá? Porque isso cai muito no vestibular. Eles colocam uma estrutura assim e perguntam: "Ah, isso aqui é um álcool?". Não, está ligado a um carbono com insaturação, não é um álcool, tá certo? Mesma coisa desse lado. Então vamos lá, nomenclatura de álcoois. Coisa linda! A nomenclatura de álcoois é basicamente a mesma que vocês aprenderam para alcanos, para alcenos, para alcinos. É muito semelhante àquilo, a única diferença é que o nosso vai ser o carbono. Nosso não, né? Mas a nossa contagem de carbonos vai ser a partir do carbono mais próximo da nossa oxidrila, ou seja, vai ser nosso carbono mais próximo do OH. E aí a gente vai adicionar um sufixo "ol", de álcool, tá? No final da palavra. Ou seja, isso aqui sozinho, CH4, seria um metano. Lembrem-se disso, né? Seria um metano. Se você colocar um OH do lado, isso aqui vai ser um metanol. Isso aqui, se fosse só o CH3, CH3, seria um etano. Como a gente colocou um OH, vai ser um etanol, tá certo? E como eu acabei de dizer, a gente vai contar sempre mais próximo do grupo OH. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como a gente tem o OH do lado direito, a gente vai contar o 1 desse carbono que está mais próximo do OH. Então, isso aqui, como a gente tem um radical metil no carbono 2 e um OH no carbono 1, isso aqui vai ser um 2-metil propan 1-ol, tá certo? Eh, Nesse aqui, nesse caso, a gente vai ter o carbono mais próximo do OH aqui, vai ser esse carbono da direita. Então, contando a partir da direita, a gente vai ter um OH no carbono 2 e um metil no carbono 4, tá certo? Então, isso aqui vai ser um 4-metil pentan 2-ol, tá certo? E, só de vez em quando, em alguns casos, quando forem cadeias muito complexas, né, que não é o caso dessas cadeias bastante simples aqui, é que a gente vai considerar o OH como uma ramificação qualquer, tá certo? E em vez de colocar o nome butanol, a gente vai colocar o nome hidroxi. Hidroxi vai representar essa oxidrila aqui, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter um radical fenil, um radical hidroxi, que é uma ramificação fenil, uma ramificação hidroxi e uma ramificação cloro, tá certo? Novamente, a gente vai contar a partir do carbono mais próximo do H. Então, isso aqui vai ser um 3 cloro, um fenil e 2 hidroxibutano. Por que que a gente colocou nessa ordem? Porque a gente está na ordem alfabética, lembrem-se. Lembrem-se que a gente normalmente utiliza, né? Idealmente, a gente sempre vai utilizar a ordem alfabética das nossas ramificações. E a gente tem umas classificações de álcoois que eu já falei com vocês esses tempos atrás sobre os anéis benzênicos, se eu não me engano, que existiam os anéis benzênicos condensados e os anéis benzênicos que eram separados e tudo mais. E isso aqui é a mesma coisa, nós temos algumas classificações para os álcoois. Mas se vocês observarem, as classificações elas são bem claras, né, de se entender como é que são essas classificações. A gente vai ter um álcool saturado, ou seja, um álcool que só tem ligações simples. Nós podemos ter um álcool insaturado, que é um álcool que possui ligações duplas, mas observem que essa ligação dupla não fica no carbono em que está ligado a oxidrila, tá certo? Então, isso aqui seria um álcool insaturado. E por último, a gente teria um álcool benzílico, ou seja, um álcool que possui um anel aromático, um álcool aromático, tá certo? A gente pode classificar também por número de oxidrila, ou seja, o etanol, que é o álcool comum, ele é um monoálcool, ou um monol, porque ele só tem uma hidroxila, uma oxidrila, perdão. O etileno glicol, ele possui dois álcoois, duas oxidrilas, então ele é um diálcool. O etileno glicol ele é um anticongelante. E a glicerina, que faz parte, né, do triglicerídeos que eu acabei de falar e também é utilizada em perfumaria e confeitaria, se vocês observarem, eles possuem 3 oxidrilas. Então ele é um triálcool, um triol, tá certo?
Por último, é só com relação ao carbono ligado à hidroxila. Por exemplo, a gente pode ter o etanol aqui, um álcool primário. Por quê? A oxidrila, eu coloquei aqui hidroxila, tá, gente? É para ser oxidrila, tá? Perdão. Oxidrila, tá? Desculpa, gente. Se vocês observarem, esse carbono ao qual está ligado a oxidrila, ele é um carbono primário. Então, isso aqui vai ser um álcool primário. A gente pode ter um álcool secundário, que seria o propan-2-ol, ou seja, a oxidrila está ligada a um carbono secundário, ou seja, um carbono ligado a dois outros carbonos. E por último, podemos ter também um álcool terciário. Hum, por exemplo, 2-metilpropan-2-ol, ele é um álcool no qual a oxidrila está ligada a um carbono terciário, ou seja, um carbono ligado a 3 carbonos ao mesmo tempo, tá certo? Então, assim, foi como eu disse, isso não é uma coisa que vocês precisam gravar obrigatoriamente, muito difícil as pessoas vão mandar você escrever qual é a classificação. Mas pode ser que um dia caia uma questão falando: olha, o etanol é um álcool primário. E sim, vocês vão ver, olhar e falar: sim, só tem uma oxidrila. Ou então, o etileno glicol é um diálcool. Eu falei aqui, só tem uma hidroxila, não, perdão, gente. Você vai olhar aqui e vai falar: sim, a oxidrila está ligada a um carbono primário. Aí, o etileno glicol, ele é um diálcool. Aí você vai falar: sim, possui 2 oxidrilas. Aí, por exemplo, esse carbono aqui, o álcool benzílico, é um álcool aromático. Sim, possui um anel aromático, tá certo? O que eu quero dizer com isso é que vocês não precisam necessariamente gravar esse tipo de classificação, sabe? Só para vocês saberem que existem. O mais importante para vocês é saberem, por exemplo, qual é a nomenclatura dos álcoois e também saber diferenciar, por exemplo, um fenol ou um enol de um álcool, tá certo? Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos para 2 exercícios rapidinhos. O manitol C6H12O6 é um tipo de açúcar utilizado na fabricação de condensadores eletrolíticos secos, que são usados em rádios, videocassetes e televisores. Por isso, em tais aparelhos podem aparecer alguns insetos, principalmente formigas. Se a fórmula estrutural é essa aqui, qual é o nome oficial da IUPAC desse açúcar? Tá? Então tá, gente. Como que a gente vai dar o nome disso? Bom, a gente tem que contar o número de oxidrilas que a gente tem. Quantas oxidrilas a gente tem? A gente vai ter uma aqui, nesse cantinho. A gente vai ter duas, três, quatro, cinco e mais uma nesse cantinho. Ou seja, a gente já sabe que ele possui 6 hidroxilas, oxidrilas. E em quais carbonos ficam essas oxidrilas? Eles ficam em todos os carbonos, ou seja, no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4, no carbono 5, tá certo? Então, como vai se chamar esse álcool? Ele vai ser um 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter 6 carbonos, então ele vai ser um hexano, tá? Ele vem do hexano. E ele vai ser um hexano hexol, tá certo? Porque são 6 óis, são 6 oxidrilas, tá certo? Então a resposta é a letra E. Vamos agora para o próximo exercício. Entre os compostos listados a seguir, indique aquele que apresenta um carbono terciário, uma dupla ligação e pertence à função álcool. Tá, vamos primeiro para o carbono terciário. Vamos observar quais têm carbono terciário e vamos eliminar já as que não possuem carbonos terciários. Esse primeiro aqui possui carbonos terciários? Sim, possui. Isso aqui é um carbono terciário, pois está ligado a um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. E esse aqui também é um carbono terciário. Então, ok, a A está no jogo. A B. A B possui algum carbono terciário? Não, não possui nenhum carbono ligado a outros 3 carbonos. Então, essa aqui está eliminada. A 3 a C, desculpa, possui um carbono terciário? Sim, esse aqui pode ser considerado um carbono terciário, pois está ligado a 2, 3 carbonos. A 4 também não possui carbonos terciários. E a 5? A 5 possui um carbono terciário aqui. Ou seja, a gente pode considerar até agora somente a C e a E, tá bom? Agora, quais possuem uma dupla ligação? Bom, o composto A ele possui uma dupla ligação, certo? Ele possui uma ligação no C dupla O aqui em cima, então a gente vai considerar. O B também possui uma dupla ligação, então também está dentro. O C quer dizer, desculpa. E o E?
também possui uma dupla ligação. Então, o A, o C e o E vão continuar dentro dessa disputa, digamos assim. E por último, pertence à função álcool. Bom, a letra A, ela não possui uma oxidrila, ou seja, não possui um OH. Então isso aqui não pertence à função álcool. A letra C, ela também não possui uma oxidrila. Ela possui aqui uma oxidrila nesse canto, mas essa oxidrila é ligado a uma carbonila. Vocês vão aprender mais pra frente, que é uma C dupla O. Isso aqui é uma C dupla O, OH. Vocês vão aprender na aula que vem, tá certo? Então isso aqui não é uma função álcool, isso aqui é uma função ácido carboxílico, tá? Então essa aqui também não está correta. Sobrando a letra E, a gente observa que sim, ele possui um OH, uma oxidrila, aqui nesse carbono 3. Então, a nossa resposta correta é a letra E, tá certo? E quais são os principais álcoois, né, que existem? Os principais álcoois que existem são o metanol, né, tipo, são óbvio, existem milhares de álcools, a glicose é um álcool muito importante, mas digamos assim, esses 2 álcools aqui são bem proeminentes. O metanol ele é um álcool muito, 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 mas muito tóxico para o ser humano. Se você tomar o metanol, você pode até desenvolver cegueira, então é horrível, digamos assim. E ele é utilizado muitas vezes em motores de carros de corrida ou então de aeromodelos, tá? E o etanol que é obtido a partir da fermentação, normalmente, fermentação alcoólica, mas existem outros processos industriais para se obter o etanol, ele é muito utilizado, ele é uma bebida, certo? Ou seja, ele, de certa forma, ele é tóxico para o ser humano, mas ele é moderadamente tóxico, ele é bem pouco tóxico. Mas se você ingerir grandes quantidades de etanol, a pessoa pode vir a óbito, pode vir a ter danos corporais muito graves, tá certo? O etanol ele pode ser utilizado também como combustível, e também o etanol pode ser utilizado eh, qual que é o nome? Desinfetante, né. Ultimamente a gente tem usado bastante álcool. O etanol é um dos álcoois que também auxilia, né, na desinfecção, tá certo? Então opa, já dei aqui a resposta infelizmente. Mas tá. O esquema abaixo ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que teve de ser colhida para esse fim foi de aproximadamente. Bom, gente, isso aqui é uma questão que aparentemente é muito complexa por causa desse gráfico muito difícil, digamos assim, mas se vocês forem observar, ela é uma questão na realidade muito simples, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que a cana-de-açúcar passa por todo um processo, ela inicia com 1 tonelada e vai formando intermediários, ou seja, vai formando bagaço e a garapa forma o melaço e o açúcar escuro, o açúcar forma açúcar comum, o melaço passa por fermentação e forma o vinhoto e o mosto fermentado, e depois passa por destilação e forma o etanol e o óleo fuso ou resíduo. Aí vocês ficam pensando, tá, e aí o que que eu faço com essa informação? Bom, o que você sabe? Você sabe que se você entrar aqui com 1 tonelada de cana-de-açúcar, você sai com 70 litros de álcool, de etanol, tá? Então, basicamente é isso que você precisa saber para resolver essa questão. Isso aqui é uma questão resolvível por regra de 3. Ou seja, se você entrar com 1 tonelada, sai 70 litros de etanol, para produzir 12 bilhões de litros de etanol, de álcool, quanta cana-de-açúcar a gente precisa? Ou seja, 1 tonelada forma 70 litros, X toneladas para formar 12 vezes 10 a nona litros de etanol, de álcool, tá certo? Resolvendo essa regra de 3, a gente vai obter 12 vezes 10 a nona, dividido por 70, aproximadamente 1,7 vezes 10 a oitava toneladas de cana-de-açúcar. Ou seja, resposta letra A. Vamos ver essa outra. Os acidentes de trabalho no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue.
A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função dos níveis de concentração de álcool no sangue. Então vocês podem ver aqui a concentração no sangue do lado esquerdo e os efeitos, tá? Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta, ou seja, 3 latas de cerveja. Se uma lata de cerveja eleva o álcool no sangue de aproximadamente 0,3 gramas por litro, então 3 latas de cerveja vai ser 3 vezes isso, ou seja, 3 vezes 0,3, 0,9 gramas por litro. Então, uma pessoa que tem bebido que tenha 0,9 gramas por litro no sangue, qual que vão ser os efeitos dessa pessoa? Bom, para isso a gente precisa ver no gráfico, ver na tabela, né. Na tabela a gente tem aqui de 0,3 a 1,2 gramas por litro, mas embaixo também tem de 0,9 a 2,5 gramas por litro, tá certo? Então, nós temos que procurar efeitos que estejam entre essas duas essas 2 faixas, tá certo? Ou seja, a resposta tem que ser alguma que tenha todos não, mas pelo menos que todos os da resposta estejam entre esses 2 efeitos aqui, tá certo? Então vamos ver. Letra A, queda de atenção, de sensibilidade das reações motoras? Olha, existe queda de atenção, queda da sensibilidade e das reações motoras. Então sim. Aparente normalidade, mas com alterações clínicas? Não, isso aqui é de 0,1 a 0,5, sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas. Confusão mental e falta de coordenação motora? Não, isso aqui é para um nível maior de embriaguez. Disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar? Não. Se vocês observarem, desequilíbrio ao andar é quando está em 2,7 a 4 gramas por litro. A gente está em só 0,9. E estupor e risco de parada respiratória? Não, estupor está também em 2,7. Então, não. A nossa resposta correta vai ser a letra A. Agora vamos para os nossos próximos grupos, né, para o nosso próximo grupo de função oxigenada, que é o fenol. O fenol nada mais é do que um composto orgânico que possui uma oxidrila ligado a um anel aromático. No lado esquerdo aqui, a gente vai ter vão ter monofenóis, perdão, que são basicamente anéis aromáticos ligados a somente uma oxidrila. Então vocês podem ver aqui que só existe uma oxidrila ligada a esses anéis aromáticos. E aqui do lado a gente vai ter difenóis, por exemplo, que vão ser duas oxidrilas ligadas a um anel aromático, e trifenóis, três oxidrilas ligadas a um anel aromático. Para a gente dar a nomenclatura dos fenóis, novamente é muito simples. É muito semelhante àquela regra que a gente usava para os anéis aromáticos. A única diferença é que agora a gente vai adicionar o termo hidroxi para a ramificação OH. Deixa eu consertar aqui. Para a ramificação OH, tá certo? Então, por exemplo, se a gente tiver o fenol comum, que é basicamente somente o anel aromático com uma oxidrila, a gente vai ter um composto chamado hidroxibenzeno, tá certo? Mas agora vamos supor que nós vamos ter duas ramificações, a ramificação OH e a ramificação metil. Não sei se vocês lembram, a gente tem que colocar a posição do, do, do composto no anel aromático e o nosso OH, a nossa oxidrila, que é o mais importante no caso do fenol, vai estar sempre na posição 1, tá certo? Então, a gente vai colocar o H na posição 1 e vai contar da direita para a esquerda, ou seja, no sentido horário ou no sentido anti-horário, para obter a menor posição para o nosso radical metil, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o 1-hidroxi, 2-metil, benzeno. A gente também pode chamar isso de orto-hidroximetil-tolueno. Tolueno não. Orto-hidroximetil-benzeno, ou oxi-hidroxitolueno, ou ortocresol. Isso não importa, esses dois nomes são nomes comuns. Os mais importantes nomes para isso aqui vai ser 1-hidroxi-2-metil-benzeno ou orto-hidroximetil-benzeno, tá certo? Já para esse caso aqui, a gente vai ter o 1-hidroxinaftaleno. O naftaleno é esse composto que possui dois anéis aromáticos condensados, ou seja, dois anéis aromáticos juntos um do outro. E por fim, nesse caso aqui, a gente vai ter um
benzeno 1,2-diol, ou 1,2-dihidroxibenzeno, ou orto de hidroxibenzeno, tá certo? Os principais fenóis que existem são o fenol comum, né? O fenol comum, no caso, é esse aqui, é o hidroxibenzeno. E o fenol comum era muito utilizado antigamente como desinfetante para cirurgias. Ou seja, eles passavam o fenol onde ia ser realizada uma cirurgia e ele tinha uma ação bactericida muito forte. No entanto, como o fenol comum ele é tóxico, ele acabava fazendo com que tivessem muitas reações na pele da pessoa e apresentava, digamos assim, várias reações adversas. Então isso foi mudado posteriormente para umas por outros bactericidas, tá? Outro tipo de fenol é a criolina. A criolina, provavelmente vocês já ouviram falar na agropecuária. Criolina nada mais é do que um desinfetante que é muito utilizado. E também na natureza existem vários outros fenóis que são, por exemplo, estão aí em essências. Fenóis são bastante presentes em essências, são bastante aromáticos, tá certo? Então, por exemplo, o eugenol é a essência do cravo da Índia, a vanilina é a essência da baunilha, o timol é a essência do tomilho, e se vocês observarem, todos eles têm a função fenol, tá? Então vamos fazer alguns exercícios resolvidos. Dê os nomes aos seguintes fenóis. Bom, nesse aqui nós teremos um benzeno, nós teremos uma oxidrila e um radical, uma ramificação metil, tá certo? Bom, a gente vai considerar a oxidrila como na posição 1 e contando para qualquer um dos lados, a gente vai notar que aqui vai ser 1, 2, 3, 4. O metil vai estar na posição 4. Esse composto ele pode ser chamado de 1 hidroxi 4 metil ou para hidroximetilbenzeno, tá certo? Ou seja, eu chamei de para-dihidroxi, confundi o OH com o CH. Seria, no caso, um para-hidroxi, para-hidroximetilbenzeno, tá certo? Ou a gente pode chamar esse composto também de 1-hidroxi 4-metilbenzeno, tá certo? Outro caso que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um benzeno no meio, um anel aromático, a gente vai ter uma oxidrila e um radical etil. Por que etil? Porque possui 2 carbonos. Como a gente vai considerar a oxidrila na posição 1, se a gente contar na posição na direção anti-horária, a gente vai ter uma menor posição para a ramificação etil. Então, o nome desse composto vai ser 3-etil 1-hidroxibenzeno. Se vocês observarem, eu coloquei o etil na frente do hidroxi, por quê? Por conta da ordem alfabética. Nós também podemos chamar isso aqui de meta-etil-hidroxibenzeno. Meta-etil-hidroxibenzeno. E por último, nós vamos ter um caso em que nós vamos ter uma oxidrila, nós vamos ter um radical etil e um radical metil, tá certo? Como é que a gente vai chamar isso? Simples. A gente vai considerar a oxidrila na posição 1 e a gente vai fazer a contagem na direção anti-horária. Aí a gente vai obter o etil no carbono 3 e o metil no carbono 4, tá certo? Então isso aqui vai ser um 3-etil, 1-hidroxi, 4-metilbenzeno, certo? Lembrando que isso aqui foi colocado dessa maneira por causa da ordem alfabética. Se vocês observarem aqui, houve um erro. Esse hidroxi aqui tinha que ter ficado na frente do, era assim, na frente do metil por ordem alfabética, tá certo? E por último, desses exercícios, considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas formas abaixo. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio, ou seja, um átomo que não está mostrado aqui, por por um grupo hidroxila ou oxidrila, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Bom, se a gente adicionar um OH aqui, a gente vai obter um fenol, porque nós vamos ter uma hidroxila ou oxidrila
ligado a um anel aromático. Já na decalina, se adicionarmos uma hidroxila em qualquer carbono, nós vamos obter um álcool. Por quê? Porque iremos obter, assim, um uma hidroxila ligada a um carbono saturado, tá certo? Então a nossa resposta correta será um fenol, no caso do naftaleno, e um álcool, no caso da decalina. E por último, o último composto que a gente vai ver nessa aula são os éteres. Os éteres eles são compostos com um oxigênio ligados a 2 cadeias carbônicas, ou seja, nós vamos ter um oxigênio ligados entre cadeias carbônicas, entre átomos de carbono. O nome disso aqui, não sei se vocês lembram, é um heteroátomo, ou seja, é um átomo que vai fazer essa cadeia se tornar heterogênea, tá certo? Se vocês observarem aqui embaixo, né, se nós pegarmos uma água, a água vai ter um H, um O e outro H. Se nós adicionarmos um radical com carbono, ou seja, um grupo, vamos supor, metil aqui, nós vamos obter um álcool, né? Se, por outro lado, nós tirarmos os 2 oxigênios e adicionarmos radicais carbo carbônicos, nós vamos obter um éter, tá certo? E qual que é a nomenclatura dos éteres? Os éteres ele tem uma nomenclatura um pouquinho mais especial, tá certo? Normalmente os éteres acabam sendo mais simples, dificilmente vão pedir para você nomear um éter muito complexo. Então a nomenclatura do éter, como ele vai possuir uma cadeia carbônica de um lado e uma cadeia carbônica do outro, basicamente vai envolver o nome dessas 2 cadeias carbônicas. Então, a regra da IUPAC é considerar o grupo menor, colocar o sufixo "oxi" e depois considerar o grupo maior, tá certo? Isso a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, se você tem um grupo metil de um lado e um grupo etano do outro, ou seja, um etano, um metano e um etano. Como é que seria a nomenclatura IUPAC? A nomenclatura seria metoxi, que é o grupo menor, etano. Para o caso de um éter que a gente tenha 2 etanos, um de cada lado, a gente teria um etoxi-etano. E por fim, se a gente tiver um metano de um lado e um benzeno do outro, a gente vai ter um metoxibenzeno, tá certo? Existe também a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, a gente vai basicamente colocar o nome éter antes e a gente vai colocar o nome das 2 cadeias carbônicas como ramificações, ou seja, como radicais. Ou seja, a gente vai, em vez de considerar um metano, a gente vai considerar um metil. Um etano vai ser um etil. E a gente vai adicionar a terminação ílico no final. Então, se a gente tiver um etil de um lado e um metil do outro, isso aqui vai ser o éter etílico metílico. Isso vai ser etílico metílico ou também pode ser um éter etilmetílico, tá certo? Nesse caso aqui, a gente teria um éter etil-etílico, um éter dietílico. E por último, a gente teria um éter fenilmetílico, tá certo? Ou seja, também é relativamente simples. Por fim, né, um dos principais éteres que existe, um éter comum, que é o etoxietano ou um éter dietílico, ele é um éter que antigamente era muito utilizado como anestésico, né? Você utiliza, o médico utilizava o éter para a pessoa desmaiar e quando ela desmaiava não sentia dor, né? O que é um pouco interessante, né? Mas só que claro, né, existiam bastante efeitos colaterais e hoje utilizam anestésicos um pouco melhores, né. Além disso, como o éter ele é muito o etoxetano, ele é muito volátil, se você passar ele na pele, ele dá uma sensação de frio, ou seja, ele dá digamos assim, uma anestesiada na pele, então também pode ser utilizado um como um anestésico local, né. E outra coisa que é bastante, interessante saber é que o éter ele é parecido com a água. Se você observar, ele é um líquido, eh, também que não é muito viscoso, é um líquido transparente e ele é muito difícil de diferenciar da água. Uma coisa que vocês vão descobrir é o cheiro. O éter possui um cheiro muito diferente, muito mais forte do que a água. Mas lembrem-se,
como o éter ele faz as pessoas desmaiarem, como o éter ele serve como, né, serviu já há um tempo como anestésico, se você respirar o éter, você pode simplesmente desmaiar. Ou seja, se você tiver um dia no laboratório 2 frascos e não saber qual é éter, qual é água, você não pode cheirar, porque se você cheirar, se você bater o nariz e dar uma fungada, é muito possível que você desmaie fazendo isso, tá. Então, lembre-se, quando você estiver num laboratório de química, se você for cheirar, você tem que sempre cheirar só empurrando um pouco do cheiro para você. Não pode colocar o nariz lá dentro, porque se você colocar o nariz lá dentro e puxar muito forte e for éter, você vai apagar. Isso não é legal. E também existem outros éteres aqui, por exemplo, metóxi-tércio-butano, que é um antidetonante de gasolina, o eugenol, que é um fenol e também é um éter aqui no canto, e ele é uma essência de cravo da Índia, e a própria vanilina, que a gente colocou ali em cima no exemplo do fenol, é também um fenol e é um éter. E aqui embaixo, vocês vão aprender depois, também é um aldeído, tá? Então, ou seja, possui várias funções oxigenadas. Então vamos de exercícios resolvidos, né? São os últimos exercícios do dia, podem ficar bastante tranquilos. Dê o nome dos seguintes éteres. Ou seja, nós vamos ter um éter aqui, que a gente vai ter uma cadeia com 2 carbonos, ou seja, vai ser um etano, e a gente vai ter uma cadeia com 3 carbonos, um propano. Na nomenclatura IUPAC, a gente vai utilizar a cadeia menor, o oxi no meio e a cadeia maior. Ou seja, isso aqui vai ser um etoxipropano. Mas, já na regra, na nomenclatura usual, né, que muitos cientistas vão utilizar, isso vai ser um éter etilpropílico, tá certo? Já a letra B, nós vamos ter 2 metanos, ou seja, isso aqui pode ser chamado de metoximetano, ou também pode ser um éter dimetílico, ou um éter metilmetílico, tá certo? E por último, nós vamos ter um etil de um lado, um etano de um lado e um benzeno de outro. Lembrem-se que um benzeno, quando a gente for usar o nome dele como radical, como ramificação, vai ser um fenil, tá certo? Não é benzil, é fenil, tá? Então, utilizando o nome, a regra correta da IUPAC, isso aqui seria um etoxibenzeno. Entretanto, utilizando a nomenclatura usual, isso vai ser um éter etilfenílico, tá certo? E agora vamos para o último exercício. O composto abaixo possui. Bom, a gente vai ter que ler as alternativas e ver se ele possui ou não essas características que ele está dando para gente. Ele possui 3 carbonos primários? Nós temos um carbono primário aqui, um carbono primário aqui e outro carbono primário aqui. Então, sim, possui 3 carbonos primários. Na realidade, ele também possui um carbono primário aqui. Então ele possui mais do que 3 carbonos primários. Ele possui 4 carbonos primários. Por quê? Se você observar, esse carbono aqui, ele só está ligado a esse carbono. O oxigênio não conta como, não faz isso aqui virar um carbono secundário, tá certo? Então isso aqui possui 4 carbonos primários. Então a alternativa A já está errada. B, possui um hidrogênio ligado a um carbono terciário? Vocês vão olhar aqui e vão pensar, olha, possui. Mas não, esse carbono está ligado ao oxigênio, então isso aqui é um carbono secundário, porque só está ligado a 2 outros carbonos. Possui uma cadeia acíclica, ramificada, saturada e homogênea? Bom, a cadeia é acíclica, porque ela é aberta. Ela é ramificada, ela possui uma ramificação metil aqui em cima. Ela é saturada, não possui nenhuma ligação dupla ou tripla, mas ela é heterogênea. Ela possui um heteroátomo aqui, ou seja, ela possui átomos de oxigênio entre átomos de carbono. Ou seja, ela não é homogênea, então a C está errada. D é uma cadeia alifática, ramificada, saturada e heterogênea? Bom, cadeia alifática é praticamente a mesma coisa que cadeia cíclica, ou seja, é uma cadeia aberta. Cadeia ramificada? Sim. Cadeia saturada? Sim. E heterogênea? Sim, possui um heteroátomo. Então a D é a correta. Por último, vamos ver só porque essa aqui está errada. O grupo funcional O caracteriza um álcool? Não, isso aqui caracteriza um éter. Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Se vocês têm alguma dúvida,
vocês podem me contatar. E eu agradeço novamente a atenção de vocês. Muito obrigado, gente. E tchau, tchau.